Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, o líder do Império. Capítulo 83. A visita do príncipe Oberyn ao Jardim de Cima, bem ao norte da muralha. Os vikings que Maximus enviará para monitorar os movimentos do Rei da Noite e ajudar o povo do outro lado da muralha construíram uma pequena cidade com cerca de 10.000 habitantes do povo livre. A cidade chamava-se Nova Valhalla e servia como um posto avançado imperial para o norte da muralha. Os primeiros grupos que entraram em contato com a cidade estavam céticos, mas logo perceberam que eram tratados muito melhor do que haviam sido por seu próprio povo. Apesar da forma como a Patrulha da Noite via o povo livre, a maioria deles eram apenas pessoas comuns tentando sobreviver ao frio intenso. Eles recebiam comida, abrigo e até armas. Alguns membros do povo livre começaram a se juntar à força de defesa de Nova Valhalla, tornando-se batedores, guerreiros e eventualmente cidadãos, após cumprirem suas contribuições. À medida que a notícia se espalhava, mais pessoas migravam para Nova Valhalla na esperança de se juntarem a algo maior. Os guerreiros vikings que foram enviados fizeram um excelente trabalho, não só monitorando tudo o que acontecia, mas também criando um bom relacionamento com o povo livre. Pelo que puderam apurar sobre os movimentos do Rei da Noite, ele estava muito mais cauteloso em comparação com sua encarnação anterior. Enquanto isso, em Castelo Negro, Jon Snow observava Samwell se esforçar com seu treino de espada. Suas mãos estavam dormentes de frio, e a respiração era visível enquanto duelavam no ar gélido. Vamos lá, Sam, disse Jon, aparando mais um golpe desajeitado. Mantenha a guarda alta. Eles não podem te derrubar se você ficar de pé. Sam bufou e desferiu um golpe desajeitado. Não vou ganhar nenhuma luta nem de pé nem de qualquer outra forma, murmurou, enquanto tentava acertar Jon com um golpe, errando completamente ao cair para frente enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Jon deu de ombros e sorriu. Já vi você atirar com uma besta melhor do que qualquer outro recruta. Sam endireitou-se, esfregando a nuca. Uma besta é mais fácil de mirar, disse ele. E não tem o hábito de revidar. Erguendo uma sobrancelha, Jon viu Mestre Aemon e dois homens com vestes negras da Patrulha da Noite passando por eles. Um era Sor Alizer Thorne e o outro, Janos S.L. Int. Os dois acabavam de retornar de sua jornada para o sul, onde tentaram convencer as pessoas sobre os caminhantes brancos e a ameaça que representavam para o reino. Eles não tiveram muito sucesso devido à política em Porto Real. Lord Snow e Lord Tarly trabalhando duro, pelo visto, gritou Alizer ao passar. Deveriam limpar seus aposentos antes de se ridicularizarem, acrescentou Janos com um sorriso irônico. Sam desviou o olhar, envergonhado. Ele sabia que mesmo não sendo bom no treinamento com espadas, ainda era melhor do que a maioria dos recrutas e até mesmo do que alguns dos veteranos. Ele era um homem tão desajeitado que os outros não sabiam como lidar com ele, a não ser menosprezá-lo. Assim que eles se foram, Jon murmurou algo sobre os dois antes de se virar para Sam. Jon devolveu a espada a Sam e deu-lhe um tapinha no ombro. Ignore-os, disse ele. Eles não são nem metade tão corajosos quanto você foi no dia em que cruzamos a muralha. Sam esboçou um leve sorriso e então olhou para as ameias. Você acha que o povo de Porto Real algum dia vai acreditar no que vimos lá fora? Perguntou. O Rei da Noite é real e está chegando. Não importa quanto ouro eles tenham ou em que trono se sentem. Jon assentiu com a cabeça. Eles só vão acreditar quando for tarde demais. Em Jardim de Cima, Lord Tyrell havia reunido outro exército de 20.000 soldados para enfrentar os 40.000 soldados que Stannis havia reunido. Obviamente 40 vence 20, mas quando se trata de defender um castelo, os 20.000 soldados terão uma vantagem sobre os 40.000. Rhaelle já foi considerado o principal candidato ao trono, mas após perder seu exército, caiu para o último lugar na corrida. Ele esperava que o príncipe Oberyn, que acabará de chegar a Jardim de Cima, pudesse ser convencido a ajudá-los na batalha contra Stannis. O príncipe Oberyn já havia recebido permissão especial de Maximus para formar uma aliança com a Casa Martell, seja por meio de casamento ou outros meios. No grande salão de jantar de Jardim de Cima, Rhaelle observava a entrada com impaciência. Lordes se reuniam ao seu redor, mas os olhos de Rhaelle estavam fixos nas portas, aguardando a chegada do príncipe Oberyn. Quando elas se abriram, Oberyn Martell entrou acompanhado por duas de suas filhas, Obara e Nymeria. Rhaelle forçou um sorriso, dispensando seus acompanhantes com um gesto de mão. Príncipe Oberyn chamou ele, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Oberyn aproximou-se com um sorriso no rosto. Rei Rhaelle, disse ele, sem se referir a ele como Vossa Graça, pois já havia alguém acima de um rei a quem ele servia. Rhaelle gesticulou em direção a uma cadeira vazia. Temos muito o que discutir. Assim que se sentou, Oberyn tomou um gole do cálice que lhe fora preparado. Inclinou ligeiramente a cabeça, lançando um olhar aos lordes da Campina que fingiam não estar ouvindo a conversa. Vocês pediram minha presença, disse Oberyn. O que desejam de mim? Rhaelle inclinou-se para frente. Seu apoio, declarou ele claramente. Oberyn trocou olhares com Obara e Nymeria, deixando o silêncio se prolongar antes de responder. Nosso apoio foi dado no momento em que Artis Arryn tomou a mão de Aegon. Respondeu Oberyn. A Campina não faz parte dessa união. Rhaelle cerrou os dentes, mas manteve a calma. Mas poderia fazer. Uma aliança matrimonial. Sua família tem uma história com a minha. Oberyn deu de ombros, tomando outro gole de vinho. Nós também temos um histórico de assassinatos causados por vocês. Rhaelle suspirou, tentando disfarçar seu desespero.
Santanis está avançando mais rápido do que qualquer um imaginava. E você está perdendo a cabeça, retrucou Oberyn. Não se eu tiver Dorne e a Campina juntas, disse Henley com ousadia, a voz se elevando à medida que se frustrava. Oberyn ficou em silêncio, e então finalmente falou. E como isso ficaria aos olhos da corte imperial? Henley piscou, surpreso. Ele não havia considerado o que Oberyn queria dizer com aquela afirmação. Vocês querem que traíamos mais do que nossa tradição de lealdade, continuou Oberyn lentamente. E que reivindiquemos a independência ao seu lado por uma coroa que talvez nem venham a possuir. Os Martell são muitas coisas, Rei Henley. Mas tolos não somos. Os dedos de Henley tamborilavam ritmicamente na mesa enquanto ele pensava em como convencê-los sem irritá-los. Se Santanis vencer, disse Henley, então ele terá 2 reinos para esmagar. Oberyn se levantou, pousando seu cálice com uma pausa. Ou nenhum se o Império se envolver. Quando Oberyn se virou para sair do salão de jantar, as portas se abriram novamente, revelando Lord Mace Tyrell e a Rainha dos Espinhos, Lady Olenna. Mace se ergueu orgulhosamente, avançando com a confiança de um homem que acreditava ainda ter controle sobre o destino de sua casa. Olenna o seguiu em um ritmo mais lento, seus olhos penetrantes examinando Oberyn imediatamente. Príncipe Oberyn, cumprimentou Mace com uma reverência. É uma honra tê-lo aqui em Jardim de Cima. Tenho certeza que sim, disse Oberyn, acenando educadamente com a cabeça, mas sem se curvar. Lady Olenna se colocou à frente do filho. Não vamos fingir que estamos aqui para bajular. Você veio em busca de esclarecimentos, não de cortesia, disse ela sem rodeios. E suspeito que você tenha mais a dizer do que ofereceu a Henley. Obara e Nymeria ficaram para trás, observando a troca de olhares em silêncio. Oberyn fez uma leve reverência para Olenna, genuína, embora discreta. A senhora tem razão, Lady Olenna, disse ele. Vim falar com os verdadeiros tomadores de decisão da casa Tyrell. Mace pescou. Mas Olenna levantou a mão, interrompendo. Caminhe conosco, Príncipe Oberyn, disse ela, apontando para um corredor lateral. Os 3 deixaram o corredor e se embrenharam nos corredores silenciosos de Jardim de Cima. Assim que estavam fora do alcance da voz deles, Olenna falou claramente. Você quer libertar Margaery de Henley. Oberyn assentiu lentamente. E ligue a alguém muito mais capaz de mudar o destino deste reino. Mace franziu a testa. Maximus. Olenna lançou-lhe um olhar de soslaio e depois voltou-se para Oberyn. Você veio para avaliar se concordaríamos com isso. Vim oferecer algo melhor, disse Oberyn. Margaery Tyrell como uma de suas rainhas. O Império não carece de beleza, mas carece de laços suficientes com a nobreza de Westeros. Esse vínculo precisa ser forjado em vários lugares. Por que não adicionar a Campina a isso? Mace parecia pouco convencido. Henley ainda é nossa melhor chance de recuperar o trono de Joffrey. Oberyn inclinou a cabeça. Será? Sem exército e com um casamento que o torna mais um fardo do que um líder? Lady Olenna falou antes que Mace pudesse responder. Você não está errado. Henley é charmoso, mas inadequado. Ainda assim, não rompemos noivados levianamente. A Campina próspera com base nas aparências. O alto septão já abençoou o casamento. O Império não é a fé, respondeu Oberyn. Maximus não precisa de bênçãos para vencer guerras. Ele comanda dragões. E homens que morreriam simplesmente porque ele pediu. Olenna observou Oberyn atentamente. Como Arianne tem sido tratada desde seu casamento com o Imperador? Melhor do que qualquer lorde ou dama em Westeros, admitiu Oberyn. Ela não consegue esconder o quanto é amada não só pelo Imperador, mas também pelo resto do harém imperial. Mas não se trata de Dorne. Trata-se de união. Dorne e o Vale já se uniram ao Império. O Norte pode ser considerado um aliado. Até mesmo as terras fluviais estão vacilando. O que falta ao Império é legitimidade suficiente por meio de um legado. Além da nossa casa, a casa Tyrell oferece isso. Olenna ficou em silêncio por um momento. E quanto a Margaery? Maximus sequer a conhece? Ele sabe da existência dela. Eu não teria feito essa proposta se ele não tivesse demonstrado abertura a ela. Oberyn inclinou-se ligeiramente para a frente. Ela seria bem tratada, respeitada, protegida. Ele não é Joffrey. Mace se mexeu. Você quer que traíamos Henley? Olenna se virou para o filho. Queremos que sobrevivamos, Mace. Talvez até que alcancemos patamares mais altos do que jamais imaginamos. Oberyn sorriu para ela. Se você concordar, posso entregar a mensagem a Maximus pessoalmente. O Imperador não brinca com homens pequenos. Mas ele dá ouvidos a alianças que fazem as coisas avançarem. Olenna assentiu lentamente, considerando todos os ângulos. Vocês terão nossa resposta até o final da semana. Veremos como Henley reage quando a situação ficar crítica. E se ele resistir? Perguntou Oberyn. Ela deu um sorriso irônico. Então ele vai pedir a anulação do casamento por, digamos, expectativas não atendidas? Oberyn deu uma risadinha e fez uma leve reverência. Aguardarei seu corvo. Ao se virar para sair, Olenna colocou a mão no braço de Mace. O continente está seguindo uma direção diferente e nenhum rei neste continente pode impedir o que está por vir. Oberyn partiu, levando suas filhas e acompanhantes de volta para as terras de Dorne. Mas poucos dias depois de deixarem Jardim de Cima, foram cercados por soldados portando a bandeira de Santanis Baratheon. Capítulo 84 Rei do Nada. Ao redor de Oberyn e seus acompanhantes estavam os soldados de Santanis Baratheon. Tendo sido avisado por um dos espiões de Santanis em Jardim de Cima, ele soube da reunião e queria aproveitar a oportunidade para forçar a Casa Martell a ficar fora da guerra.
Pelo que ele sabia, Dorne fazia parte da União Imperial, mas não oficialmente, pois era como uma região autônoma que se autogovernava. Ele planejava usar Oberyn como refém para forçar a União Imperial e Dorne a se manterem fora da guerra, para que pudesse reivindicar o Trono de Ferro, que lhe pertencia por direito. Ele já vinha se preparando para um conflito com a União Imperial e havia pesquisado diversas maneiras de lidar com dragões, bem como exemplos de como eles haviam sido enfrentados no passado. Ele havia instruído algumas das companhias de mercenários que contratara a prepararem equipamentos especiais como escorpiões, bestas e arcos com pontas envenenadas, capazes de enfraquecer um dragão. Por algum tempo, ele preparou essas armas e as guardou para uso específico contra os dragões. Ele ouvirá dizer que a União Imperial possuía centenas, talvez até milhares de dragões, mas não sabia se isso era verdade. Espiões enviados ao território da União Imperial nunca retornaram, e mercadores e outros viajantes nunca forneceram uma estimativa precisa. Assim, ele e seus comandantes optaram por considerar que possuíam pelo menos 200 dragões, no máximo 400. Prepararam cerca de 150 escorpiões e fabricaram milhares de flechas envenenadas que poderiam ser usadas contra os dragões. Outros equipamentos como trabucos também seriam utilizados. O grupo de soldados cercou Oberyn e suas filhas, a quem ele ordenou que se rendessem. Esse era o plano deles desde o momento em que ele deixou Dorne. Massimus sabia que Santanis tentaria tirar proveito disso e ordenou que o Mão Sombria matasse os espiões de Santanis em Jardim de Cima e enviasse uma carta incitando-o a atacar Oberyn. Santanis caiu nessa armadilha com muita facilidade e em pouco tempo, seria mais uma peça removida do tabuleiro. Ele esperava que com Oberyn como refém a Casa Martell fosse forçada a ficar fora da guerra. Mesmo que se envolvessem quando pudessem fazer algo, seria tarde demais, e ele já teria reivindicado o Trono de Ferro. E se não, ele ainda tinha um plano para lidar com eles. Muitas incógnitas para Santanis, mas muitas coisas que ele havia previsto também. Arriscado sim, mas quem não corria riscos neste jogo? Ao chegarem à Ponta Tempestade alguns dias depois, Oberyn, suas filhas e os guardas que o acompanhavam foram colocados em aposentos sob vigilância. Não eram prisioneiros, mas também não eram livres. Nymeria franziu a testa enquanto olhava por uma das janelas da torre. Deveríamos tê-los matado a todos, disse ela amargamente. Oberyn suspirou ao se jogar na cama com as mãos atrás da cabeça. Não teria mudado muita coisa, disse ele. Pensei que quando alguns deles sacassem as espadas contra nós, você me desafiaria para ver quem conseguiria matar mais. Obara retrucou. Ele acha que pode nos manter como cães acorrentados. Como manteve Margaery. Oberyn riu. Santanis teria mais sorte acorrentando o vento. Nymeria se virou da janela. Não deveríamos fazer alguma coisa? Estamos, respondeu Oberyn. Estamos esperando. Horas depois, Santanis encontrou-se com Oberyn em seus aposentos. Os guardas abriram a porta e o conduziram para dentro, posicionando-se em seguida do lado de fora, com as espadas em punho. Oberyn esticou os braços e se levantou. Presumo que você veio me trazer um cavalo e um pedido de desculpas, disse Oberyn. Santanis não se intimidou com o sarcasmo. Você partirá em breve, disse ele. Mas não antes de eu ter certeza de que Dorne não irá intervir. Oberyn sorriu como se estivesse se divertindo com o quão pouco Santanis sabia da situação. Dorne já interveio, meu caro Baratheon, respondeu ele. Você se refere ao seu encontro com Henry? Ele não nos serve de nada agora. E quanto ao seu encontro com Lady Tyrell? Perguntou Santanis bruscamente. Oberyn inclinou a cabeça ligeiramente. Ao que parece, ele nos serve mais do que você. Santanis já havia recebido informações de seus espiões sobre essa união. Ele sabia que Massimus e o Império estavam agindo, e por isso precisava agir rápido. Sei que você está alinhado com a União Imperial, disse Santanis, mas isso pode mudar tão rápido quanto um corvo voa. Então, vou lhe perguntar uma vez, Dorne deixará de lado as disputas de um continente se isso significar paz com o novo rei? Oberyn aproximou-se dele com os braços cruzados e um sorriso no rosto. O que você está oferecendo? Henry fez a mesma proposta, e aqui estamos nós em sua masmorra. Henry ofereceu sonhos. Eu ofereço certeza, declarou Santanis. A palavra de um rei. Assim que eu tiver o trono, a Casa Martell será recompensada como deveria ter sido há muito tempo. Palavras vêm fácil para quem quer alguma coisa, disse Oberyn. E promessas fáceis são quebradas com a mesma facilidade. Não havia nada que Santanis pudesse oferecer que a União Imperial já não lhes fornecesse. Poucos meses depois, Dorne estava repleta de comércio e as coisas estavam melhorando significativamente para o povo comum, aumentando a popularidade da Casa Martell não apenas entre o povo, mas também entre a nobreza. Os dois discutiram acaloradamente, com Oberyn simplesmente manipulando Santanis com truques psicológicos. Santanis não ficou nada satisfeito com isso e foi embora, sem conseguir convencer Oberyn a mudar de ideia. Depois disso enviou um corvo à Lança Solar, informando o príncipe Doran de que seu irmão estava com ele e pedindo que se mantivessem afastados de seus assuntos. Também enviou um corvo ao Alcance Celestial, avisando a União Imperial para não interferir. Quase uma semana depois, a notícia chegou a Massimus, que já sabia do plano. Arianne entrou em seu escritório, onde viu as outras integrantes do Harém Imperial e os membros do Alto Conselho sentados. Essa é a carta? Perguntou Massimus, referindo-se ao pedaço de papel que ela tinha na mão. Ela acenou com a cabeça e entregou a carta a Olorin, que a leu em voz alta. Imperador Massimus, tenho o príncipe Oberyn e suas filhas bastardas sob minha custódia.
Eles não serão libertados até que eu tenha certeza de que Dorne e o Império não interferirão nos assuntos de Westeros. Minha reivindicação ao trono de ferro é justa. Se busca a guerra, você a encontrará. Santanis da casa Baratheon, verdadeiro rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens. Sua voz se perdeu enquanto ele sorria com desdém ao terminar a frase. Todos os outros na sala sorriram, impressionados com a ousadia de Santanis. Eonve praticamente caiu na gargalhada, incapaz de conter o riso. Faz tempo que não riu assim. Talvez pudéssemos poupar este rei insignificante e usá-lo como uma espécie de bobo da corte. O resto da sala riu, pois seria bastante divertido ver Santanis vestido de palhaço e obrigado a contar piadas. Santanis pensou que capturando Oberyn os forçaria a ficar fora do conflito. Já que ele quer tanto uma guerra, declarou Maximus, vamos dar uma a ele. Hela pareceu animada com a declaração, pois esperava por alguma ação desde que foram a Cartut e deram conta de Jaeliaeres. Ela não esperava que acontecesse tão cedo, mas ficou mais do que feliz em se lançar em outro conflito junto com Lilith, que estava ficando entediada de ficar parada. Faremos um anúncio formal em uma semana. Enquanto isso, preparem 5 legiões para enviar através do mar. Uma irá para a Pedra do Dragão para reivindicar a ilha e o local onde Santanis reside. Outra tomará a ilha de Tarth e se preparará para uma invasão das Terras da Tempestade. Enquanto as 3 restantes chegarão à Lança Solar e se prepararão para marchar para a guerra com Dorne contra Santanis. Isso era apenas o começo. Agora que ele estava indo para Westeros, queria garantir o máximo de alianças possível. Uma semana depois foi feito um anúncio formal. A União Imperial declarou que Santanis e quaisquer lordes que lhe jurassem lealdade eram agora seus inimigos e que resgatariam o príncipe Oberyn e suas filhas, juntamente com Margaery Tyrell, da tirania de Santanis Baratheon, agora chamado de Rei do Nada. Enquanto a guerra começava no sul, a guerra no norte continuava a se intensificar entre os Lannister e os Stark, juntamente com seus aliados, à medida que marchavam cada vez mais para as terras ocidentais, incendiando e saqueando. Deixar que eles fizessem o que quisessem com suas terras daquela maneira enfureceu Tywin mais do que ele imaginava ser possível. Ele se moveu mais rápido do que qualquer um de seus vassalos esperava. Alguns até duvidavam que sua idade lhe permitisse cavalgar com tanta força. Ele deixou Arrenhal e ordenou que Gregor Clegane saqueasse as terras fluviais enquanto ele marchava para o oeste com todas as suas tropas. Robb sabia que se Tywin estivesse concentrado neles e não em Santanis, então eles já teriam conquistado uma vitória administrável. Com o poder dos relatórios e dos agentes da Mão Sombria, Robb estava sempre um passo à frente de cada movimento de Tywin. Quando o exército de Tywin chegou a Oscrois, encontrou apenas campos queimados e suprimentos destruídos. As forças Stark estavam muito à frente, saqueando Silveril e Craquerhall, enquanto Tywin perseguia rumores sobre seus movimentos reais. Quando Tywin percebeu o quanto os imperiais controlavam tudo, soube que não podia arriscar atacar Rhaelle ou Santanis até que os homens de Robb Stark fossem derrotados. Mudou então de tática, recuando para o oeste para se reagrupar em Lannisporto. Isso deu esperança aos partidários de Santanis, que acreditavam ter agora uma chance de tomar Porto Real sem muita resistência. No entanto, com o anúncio da União Imperial, alguns duvidaram que conseguiriam tomar Porto Real e manter as Terras da Tempestade contra a invasão imperial que sabiam que estava por vir. Poucos dias após o anúncio imperial, a Marinha Imperial já havia isolado o Mar Estreito, realizando inspeções em todos os navios que por ali passavam. Não importava se você era um comerciante renomado ou não, se os imperiais diziam que estavam revistando seus pertences. Você não tinha outra opção a não ser acenar com a cabeça. Legiões começaram a chegar a Dorne enquanto os dorneses ainda reuniam seu exército, que seria liderado pelo próprio príncipe Doran. A legião que deveria atacar a ilha de Tarth preparava-se para sua invasão naval a partir de Lige. Eles seriam auxiliados por 20 cavaleiros de viver e 200 membros dos Cavaleiros Dragão. Em todo o território imperial todos começaram a falar de Santanis, o Rei do Nada. Peças teatrais foram encenadas, mostrando Maximus arrastando-o pelas ruas enquanto ele gritava ser o verdadeiro rei. As crianças faziam brincadeiras umas com as outras, dizendo, agora você é o Santanis. Todos no exército imperial estavam preparados para a guerra. Assim que Maximus anunciou o conflito com Santanis, muitos se alegraram e afirmaram que ele finalmente traria a paz ao continente, como fizera com Essos. Para Cersei, era o seu pior pesadelo. A única coisa que ela menos queria estava acontecendo e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Capítulo 85 Queda de Ponta da Tempestade. Com a ajuda de 20 Viverne e 200 Cavaleiros Dragão, a ilha de Tarth caiu em um único dia. O senhor da ilha, Lord Selvin Tarth, rendeu-se quase imediatamente assim que os Viverne começaram a causar caos no castelo. Todas as defesas contra os Viverne foram enviadas para a Ponta Tempestade para se prepararem para a guerra contra os Imperiais, deixando Lord Tarth sem nada para se defender dos Viverne. Os Cavaleiros de Viver forçaram os soldados defensores a fugir e buscar abrigo, mas centenas deles foram queimados antes que os restantes se rendessem. Ajoelhado diante do comandante Edric da Legião Imperial, Lord Tarth implorava por sua vida. Misericórdia, meu lord, disse ele. O Império é glorioso e forte. Perdoe minha afronta e eu jurarei lealdade absoluta ao Senhor. Edric olhou para ele. Não nos importamos com juramentos de homens medrosos, respondeu. Sua vida não me pertence. Você se rende ao Imperador, não a mim. Lord Tarth assentiu vigorosamente, ansioso para salvar a própria pele. Então eu o acompanharei, o que você quiser, eu.
Edrico o interrompeu. Monte em seu cavalo, disse ele, enquanto Lord Tato seguia de bom grado. As forças imperiais haviam assegurado a ilha, e a Marinha Imperial havia criado um bloqueio para impedir o desembarque de forças inimigas. A notícia da queda de Tart se espalhou como fogo em palha seca, deixando os partidários de Santanis apreensivos e incertos sobre o que aconteceria a seguir. De Vinvaterbridge a Hinewood, todos ouviram falar da derrota. Santanis estava sentado sozinho em seus aposentos em Ponta Tempestade, com um mapa aberto à sua frente. Ele ouvirá rumores de que metade de seus vassalos estava pronta para abandoná-lo por pouco mais do que a garantia de não serem aniquilados por uma força esmagadora. Será que eles ficarão? Murmurou para si mesmo enquanto observava as pequenas figuras que representavam seu exército no mapa, ou fugirão com o rabo entre as pernas. Ele sabia que mesmo com Oberyn como refém, Dorne não deixaria esse incidente passar em branco. Em vez disso, espalhou-se por toda a terra a notícia de que as tropas dornesas estavam se reunindo em Lança Solar, juntamente com dezenas de milhares de soldados imperiais. Para marchar sobre as terras da Tempestade pelo sul, Santanis tinha um total de cerca de 50.000 soldados sob seu comando e dezenas de lordes. Tudo o que ele precisava fazer era defender Ponta Tempestade quando eles atacassem e, em seguida, mostrar ao continente que os imperiais não eram nada a serem temidos. Diferentemente da invasão de Aegon com seus dragões, desta vez eles estavam preparados. Ou pelo menos era o que pensavam. Mas as armas que possuíam seriam inúteis contra os Vivern da União Imperial. Tendo tomado conhecimento do envolvimento da União Imperial, a Casa Tyrell rompeu o casamento entre Renly e Margaery e enviou um corvo a Eavensrith exigindo que Margaery entrasse para o harém imperial. Em troca, Eavensrith e a Casa Tyrell se curvariam perante a União Imperial. Após uma luta brutal com sua guarda arco-íris, Renly foi jogado em uma cela em decorrência da traição da Casa Tyrell. Após alguns dias, Maximus chegou a Jardim de Cima, recebido por uma multidão de soldados e lordes Tyrell. Em vez de cavalgar em Nishara, ele montou um grifo escoltado por 10 cavaleiros grifo e 5 víboras. Seu encontro com Lady Olenna durou apenas 10 minutos. Ela esperava negociação, talvez até raiva. Mas como se viu, nada agradou mais a Maximus do que ver aqueles que se consideravam inteligentes provarem que também podiam ser práticos. Você administra sua casa tão bem quanto eu esperava, disse ele. Melhor do que alguns administram um reino. Olenna sorriu com desdém. Entendo por que Arianne está tão encantada com você. Com Margaery ao meu lado, continuou ele, a Casa Tyrell prosperará. A Campina permanecerá forte, mais forte do que se detivesse o próprio trono de ferro. Talvez, respondeu Olenna. Mas a força é tudo que sempre nos importou. Tenho a sua palavra de que ela será mais do que apenas mais uma joia em sua linda coroa? Maximus assentiu. Tem a minha palavra e muito mais. Mace Tyrell observava à distância, nervoso, mas ansioso, enquanto Maximus partia de Jardim de Cima rumo à Ponta Tempestade. Os dois lados haviam chegado a um acordo, e agora que Margaery estava prometida a ele, sua segurança era considerada prioridade máxima e precisava ser resolvida rapidamente. Assim, utilizando dezenas de dirigíveis, todo o exército dornês e as 3 legiões imperiais foram transportados para o acampamento de cerco imperial, montado nos arredores de Ponta Tempestade. Isso aconteceu ao longo de 10 dias e foi a viagem mais rápida já realizada por um exército em Westeros com tantos soldados. Dentro do acampamento, Maximus reuniu os comandantes das 3 legiões, do exército dornês e seus próprios comandantes, Eonvi e Hela. Maximus iniciou a reunião dizendo: esta batalha será o fim para Santanis e todos aqueles que o servem. Tendo ameaçado a União Imperial e mantido o príncipe Oberyn e suas filhas como reféns, não haverá misericórdia para este rei inútil e fraco. Hela cerrou os punhos em antecipação. Eles finalmente iriam lutar. Vamos expurgar o castelo. Vamos deixar todos mortos, disse ela, enfatizando seu entusiasmo. Eu liderarei o ataque terrestre e darei início à batalha, derrubando as muralhas do castelo, respondeu Maximus. Assim que o inimigo estiver tomado pelo medo e cambaleando com o meu ataque, então vocês liderarão os soldados e eliminarão qualquer um que resistir. Maximus se levantou e olhou ao redor da sala com uma expressão assustadora. Qualquer um que estuprar ou saquear o castelo será punido de acordo com as leis imperiais da guerra. Entendido? Todos os presentes assentiram com a cabeça. Os comandantes da legião tinham essas leis incutidas em suas mentes durante o treinamento. Elas estabeleciam que nenhum soldado imperial deveria estuprar ou saquear cidades inimigas em tempos de guerra. A punição era a execução imediata, independentemente do status ou motivo. As outras leis tratavam de prisioneiros de guerra, inimigos que se rendessem e uma série de outras questões. Santanis acreditava estar preparado para a invasão imperial, com centenas de armas construídas especificamente para combater dragões e víboras. Mas com a entrada de dirigíveis na batalha, suas chances de sobrevivência eram praticamente nulas. Eles iriam dar um espetáculo que toda Westeros jamais esqueceria. A noite passou e logo o sol começou a surgir no horizonte. Dentro de Ponta Tempestade, Santanis acabará de receber a notícia de que a Casa Tyrell rompera sua aliança com Renly e se juntara a Maximus. Isso foi um golpe devastador, pois ele pensava que eles ao menos estariam ocupados tempo suficiente para lidar com Maximus e, eventualmente, derrotá-lo e levá-lo de volta a Essos. Com essa notícia chegando pouco antes do início da batalha, ele sabia que essa seria a sua batalha mais difícil até então.
Mas conhecendo Santanis e sua teimosia, ele não recuaria nem desistiria até morrer ou vencer. O sol havia nascido sobre o campo de batalha enquanto os exércitos imperial e dornês se alinhavam em frente ao castelo. Maximus estava na frente e fincou sua espada no chão enquanto olhava para Santanis, que estava no alto das muralhas do castelo. Observando de cima das muralhas as fileiras de soldados à sua frente, Santanis estreitou os olhos. Eles se estendiam pelos campos em formação perfeita, os estandartes de Dorne tremulando ao lado do estandarte imperial. Ele se voltou para seus comandantes, cada um ciente de que a superioridade numérica era esmagadora. Eles pensam que vão passar por nós sem suar, disse ele. Vamos mostrar a eles o que significa sangrar. Suas palavras foram recebidas com acenos determinados, mas a dúvida persistia em muitos olhares. Hela deu um passo à frente com a espada em punho. Ela podia ver as defesas erguidas ao longo das muralhas de Ponta Tempestade e sorriu. Não havia nada que ela gostasse mais do que destruir coisas, especialmente quando aqueles que eram destruídos achavam que tinham alguma chance. Retirando sua espada do chão, Maximus alcançou a muralha em menos de um segundo, abrindo um enorme buraco em uma parte dela. Os soldados que estavam no topo foram arremessados da muralha ou caíram com os escombros. Com isso, Hela e os outros comandantes deram a ordem e o ataque começou. Viverno sobrevoaram o local e começaram a dizimar os defensores do castelo. Os navios imperiais próximos à costa também começaram a abrir fogo contra o castelo, semeando o caos entre os defensores. O ataque inicial já havia desmoralizado os soldados nas muralhas, e agora eles estavam sendo queimados vivos por Viverno e atacados pelo mar. O que lhes restava se não lutar e morrer ou se render? Maximus, após romper a muralha, iniciou seu próprio massacre dos soldados de Santanis, avançando lentamente em direção ao local onde Santanis tentava comandar suas tropas. Juntaram-se a ele a guarda imperial, que o alcançou e imediatamente começou a eliminar os soldados que Maximus havia deixado para trás. O príncipe Doran tinha a expressão de um homem satisfeito não apenas com a situação de Santanis, mas também com a completa falta de misericórdia demonstrada para com aqueles que o seguiam. Os imperiais são temidos e respeitados, mas pelas histórias que ouvirá sobre Maximus, sabia que este também era implacável com seus inimigos. Atrás do príncipe Doran, os soldados dorneses entrincheiraram-se junto à muralha rompida, resistindo a qualquer um que tentasse romper as linhas. Gritavam em desafio enquanto atravessavam os soldados de Santanis com suas lanças, sem perder o passo nem deixar escapar um só. O campo de batalha enchia-se de gritos e choques de aço enquanto os Vivernos sobrevoavam o local. As legiões imperiais combinadas com os dorneses dizimaram os defensores como se fossem manteiga. Pressionem mais, gritou Hela. Seu rei não é nada, zombou ela dos homens de Santanis enquanto abateu um após o outro, tudo isso rindo. As mulheres ficaram horrorizadas ao vê-la despedaçar os homens enquanto zombava de sua fraqueza e de seus gritos. Santanis estava recuando em direção à fortaleza quando ouviu uma comoção. Das sombras das muralhas inferiores surgiu o príncipe Oberyn, seguido por suas filhas e 9 guardas mortos em seu rastro. Oberyn tinha uma espada na mão e a usava com maestria, abatendo qualquer um em seu alcance enquanto avançava em direção a Santanis. É isso que um homem faz por sua coroa, zombou Oberyn. Você é pior que Robert. Suas palavras chegaram a Santanis, que se virou para responder. É o que farei para vencer, disse Santanis. Ele permaneceu firme enquanto a batalha continuava ao seu redor. Maximus alcançou o topo da torre logo acima do pátio e olhou para baixo. Santanis estava de pé, orgulhoso, mas sozinho. Seus cavaleiros já haviam morrido ou fugido. Com um único movimento, Maximus saltou para o pátio, aterrissando atrás de Santanis. Ao lado deles, a guarda imperial abateu o último dos soldados que o protegiam. O resto do castelo fora varrido por soldados dorneses e imperiais com pouquíssimas baixas. Grandes partes dele ardiam em chamas. De todos os lados, soldados se ajoelhavam em sinal de rendição. Um dos comandantes da legião aproximou-se de Maximus e olhou para Santanis, que demonstrava desafio antes de falar. Vossa Excelência, disse ele em voz alta o suficiente para Santanis ouvir, o rei não tem coroa. Maximus voltou sua atenção para Santanis, que ergueu a espada, pronto para sua batalha final. Você é um demônio, declarou ele, encarando Maximus. Maximus ergueu os olhos e viu as valquírias descendo em sua direção. Brunilde desmontou de sua montaria e ajoelhou-se diante de Maximus. O castelo é seu, Sua Excelência, declarou ela. Muito bem, disse ele, fazendo um gesto para que ela se levantasse. Agora, só falta levar o lixo para fora. Aliás, Brunilde, quero que você lute com este homem. Brunilde assentiu e se virou para encarar Santanis. Ela sorriu ao erguer a espada. Você está acabado, disse ela. Santanis recuou, os olhos ardendo de fúria. Eu nunca. Brunilde moveu-se mais rápido do que ele imaginava ser possível. Sua lâmina atingiu a dele sem esforço, fazendo-a voar de suas mãos e tilintar ruidosamente contra o pátio. Enquanto o som das chamas crepitava ao redor deles, observaram em silêncio o rei derrotado cair de joelhos, sabendo que era o rei do nada. Maximus olhou em volta para os corpos espalhados pelas muralhas do castelo e pelo pátio. Entregue-no aos Tyrell, disse ele com desdém. Brunilde se virou e sorriu com desdém enquanto eles se moviam para amarrar Santanis como se fosse um bandido qualquer. A batalha terminou mais rápido do que qualquer um poderia ter previsto. O castelo inteiro foi tomado em menos de 1 hora. Na verdade, nem era justo chamar aquilo de batalha, pois foi algo completamente diferente, um massacre.
A velocidade e a ferocidade com que o castelo foi tomado chocaram todos que viram ou ouviram falar disso. Havia mais de 50.000 soldados defendendo Ponta Tempestade por Santanis Baratheon, e eles foram dizimados quase instantaneamente. Os antigos lordes que não morreram no campo de batalha imediatamente declararam fidelidade a Maximus, jurando que serviam apenas porque Santanis os obrigou. Entretanto, com a tomada de Ponta Tempestade, o resto das terras da Tempestade seguiria o mesmo caminho. Maximus ainda não sabia o que planejava fazer com essa região. Se manteria tudo como estava ou mudaria a forma como era governada, era algo que ele pensaria e decidiria mais tarde. Capítulo 86 O Jogo das Rainhas. Pairando sobre Ponta Tempestade, uma enorme aeronave recém-construída acabará de chegar. Essa aeronave fora feita especificamente para Maximus e poderia ser usada como uma fortaleza móvel, contendo tudo que o palácio teria e muito mais. Maximus fez esse pedido assim que as primeiras aeronaves foram criadas. Os anões tiveram que personalizar e redesenhar a aeronave diversas vezes até chegarem a um consenso sobre qual projeto usar. Feito isso, a construção começou há alguns anos e só foi concluída há algumas semanas. Em terra firme, Margaery era escoltada por alguns guardas imperiais após ser libertada do cativeiro. Ela estava sendo levada para a aeronave onde Maximus residia. Contudo, ela nem sequer sabia que não era mais casada, então tudo que ouviria de Maximus seria uma surpresa. Ao subir em uma das mini-aeronaves de transporte, a expressão de Margaery mudou de ansiosa para maravilhada. A nave era diferente de tudo que ela jamais imaginara. Salões intrincados com incrustações de ouro e prata, tapeçarias representando criaturas míticas adornando as paredes. Uma porta maciça se abriu, revelando o próprio Maximus em um quarto luxuoso. Ao lado dele, Hela estava encostada em uma coluna, com os braços cruzados e um sorriso no rosto. Margaery Tyrell, disse Maximus com voz suave e controlada. Bem-vinda. Ela hesitou por um instante antes de falar. Vossa Excelência, respondeu, inclinando a cabeça. Maximus apontou para um assento à sua frente. Sente-se, ofereceu. Temos muito o que conversar. Ela sentou-se graciosamente, observando o ambiente luxuoso ao redor. Devo-lhe agradecimentos por ter sido resgatada, começou ela. Sua gratidão não é necessária, respondeu Maximus friamente. A arrogância de Santanis selou seu destino muito antes de chegarmos. Margaery sorriu, intrigada com a confiança dele, mas cautelosa quanto ao seu poder. Minha avó, arriscou-se a dizer, falava muito bem da sua diligência. Maximus inclinou-se ligeiramente para a frente. Lady Olenna sabe jogar o jogo melhor do que a maioria. Seu tom suavizou. E você também. Margaery fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que fui um peão nesta guerra de reis. Hela deu uma risadinha de um canto. Você era rainha de outro homem há poucos dias, disse ela, provocando o jovem Tyrell. É incrível como as coroas mudam de mãos tão rápido. Maximus continuou. Seu casamento com Rhaelle foi desfeito por seu pai, pois ele não é mais rei. Em troca, você agora está prometida a mim e fará parte do harém imperial como uma de minhas rainhas. A notícia surpreendeu Margaery, que jamais esperaria algo assim. Seus olhos se arregalaram, mas ela rapidamente disfarçou a surpresa com um sorriso. Entendo, respondeu ela. Hela aproximou-se, examinando Margaery. Você parece satisfeita, disse ela. Não deveria, respondeu Margaery, sem esconder a excitação que sentia. Embora não fosse amplamente conhecido, Rhaelle tinha um amante, Loras Tyrell, o Lorde Comandante da Guarda Arco-Íris. Rhaelle não estava interessado em um relacionamento com Margaery e só se casou com ela para obter o apoio da Casa Tyrell. Na noite de núpcias, quando deveriam consumar o casamento, Rhaelle se recusou a deitar-se com Margaery. Margaery não era cega e sabia da amante dele, então tentou colaborar com ele, mas Rhaelle se recusou a deitar-se com ela. Assim, agora que não era mais casada com ele e estava prometida a Maximus, que em sua opinião, era um marido muito melhor do que Rhaelle. Você sabe o quanto isso me deixa desconfiado? Primeiro Rhaelle, agora você. Maximus sorriu. E no entanto você não parece preocupado. Estou feliz por ter um marido que me vê como uma mulher, disse Margaery com ousadia, ao perceber o olhar de Maximus sobre ela. Sua beleza não era exagerada. Ela se portava com uma confiança e graça que rivalizariam com as de qualquer rainha. Vou adorar ter você por perto, disse Hela com um sorriso. Ela é, respondeu Maximus. Ariane também será. Bem-vinda à sua nova vida. Margaery o observava atentamente, reconhecendo a sinceridade quando havia. Os Tyrell eram mestres em jogos de poder, mas ela percebia que Maximus não brincava com o império que construíra. Ele não precisava. Então, eu me comprometerei com você com mais do que apenas palavras, meu imperador, confessou ela. Um casamento nunca significou muito para mim até agora. Foi então que Maximus soube, de fato, que havia tomado a decisão certa ao separá-la de Rhaelle. Ele se levantou da cadeira e estendeu a mão quando Hela abriu a porta, deixando-os a sós. Catelyn Stark cavalgou pelos acampamentos ao longo das terras ribeirinhas onde o exército do norte se reunirá. Centenas de tendas pontilhavam seu caminho, com fogueiras para cozinhar e cavalos amarrados a postes. Ela avançou, os olhos percorrendo o enxame de homens. Lady Stark chamou um jovem vassalo. Está procurando o rei? Sim, disse Catelyn. Onde está meu filho? Na linha de frente, respondeu ele. Eles estão aguardando as forças de Lord Bolton para se juntarem a eles antes do ataque a Lannisporto. Obrigada, ela assentiu. Informe meu marido que precisamos conversar quando ele tiver uma oportunidade. O soldado assentiu e correu em direção às tendas.
Catelyn conduziu seu cavalo pelo acampamento até chegar à tenda de comando de Robb. Seu lobo estava do lado de fora, observando com olhos atentos todos que entravam e saíam. Ao vê-la se aproximar, Vento Cinzento se endireitou e rosnou baixo antes de reconhecê-la. Bom garoto, ela sorriu, jogando-lhe um pedaço de carne seca antes de entrar na tenda. Lá dentro, o mapa das terras fluviais estava estendido sobre uma lona em uma mesa. Robb estava de pé ao redor dele, cercado por vários comandantes e lordes. Entre eles estava Oster Tully, que se recuperara bem após ter sido deixado em Correrio. Ele ergueu os olhos bruscamente ao ver Catelyn entrar. Filha, disse ele, abrindo os braços em saudação. Olha só para você, uma mulher entre lobos. Catelyn o abraçou com força antes de se afastar um pouco. E você está aqui, forte como sempre, disse ela com alívio na voz. Não acredito que Edmure deixou você montar. Ele não fez isso, Oster riu baixinho. Seu filho Robb mandou me chamar, sabendo que Edmure jamais desobedeceria a uma ordem real. Robb ergueu os olhos da mesa e se virou para a mãe. Não esperávamos você tão cedo. Catelyn o olhou com um orgulho feroz. Seu filho havia se tornado um homem durante toda aquela guerra, um líder comandando um exército muito além do que ela imaginara quando partiram. Mãe, disse ele afetuosamente, fazendo um gesto para que ela se aproximasse, estávamos apenas discutindo nossos planos. Catelyn se aproximou silenciosa, mas observadora. Os lordes respeitaram sua presença e abriram caminho enquanto ela examinava o mapa. Bem, perguntou ela após um instante, examinando os rostos deles. Um dos filhos de Lord Karstark se pronunciou primeiro. Assim que Rose e Bolton chegar, minha senhora, atacaremos Lannisporto. E aceitem, acrescentou um dos zumbers. Catelyn balançou a cabeça incrédula com a confiança que todos pareciam ter. Então vocês terão feito os Lannisters atravessarem metade do continente. Mais da metade do caminho, respondeu Robb com um sorriso. Se tivem levar suas forças para o oeste de Lannisporto e deixar Porto Real mal defendida, então o tio Henry. Henry não é mais rei, interrompeu Catelyn com um olhar intenso. Os homens se calaram diante dessa afirmação. O que quer dizer? Perguntou Robb. Os Tyrell o abandonaram, explicou Catelyn. Enviaram um corvo. Henry está preso e os Tyrell se aliaram ao Império. Os lordes reunidos murmuraram. A maioria temia que o Império avançasse para o norte em seguida, depois de lidar com Santanis. Que os deuses nos protejam, sussurrou Lord Karstark. Seremos os próximos? Maximus não nos traiu, respondeu Robb, cerrando os dentes em frustração. Eles pensaram que se continuassem dizendo isso seria mentira. Precisamos de Lannisporto agora. Assim que tomarmos Lannisporto, o Rochedo Casterly, tudo estará acabado para os Lannisters. Ele se virou para seus comandantes e seu pai. Não vamos recuar agora. Eddard, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu se pronunciar sobre o assunto. O imperador provavelmente não atacará Porto Real tão cedo. Ele provavelmente buscará justificativas, como fez ao tomar as terras da Tempestade. Por ora, ele não tem justificativa alguma, mas mesmo assim, se quisesse, poderia simplesmente invadir Porto Real e então seguir para o norte. Suas palavras eram fortes, mas todos os lordes sabiam o quão poderosos eram os imperiais. É apenas uma questão de tempo até que todo o continente esteja sob seu domínio, disse Lord Karstark. Alguém poderá enfrentá-lo? Robb bateu com o punho na mesa. Não abandonarei o norte nem a nossa causa. Catelyn o observou atentamente. Ele sempre fora espirituoso e rebelde, mas agora havia dureza nele. Então, sigamos em frente, continuou Robb. Para Lannisporto. Os homens atenderam ao chamado e começaram a ordenar que seus soldados se posicionassem em formação de marcha. Em Porto Real, Tyrion recebeu a notícia de que Santanis havia sido capturado pelo imperador. A informação sobre a prisão de Henry junto com Santanis alterou seus planos para o próximo passo. Inicialmente ele acreditava que Santanis seria capaz de repelir parte das forças imperiais, já que pouco se sabia sobre elas além de sua habilidade no comércio e sua rápida expansão para outros territórios. Agora parecia que o Império de Santanis havia sido aniquilado tão rapidamente quanto o Vale concordou em se unir ao Império. Com Santanis e Henry fora de questão, ele sabia o que viria a seguir. Porto Real era apenas uma questão de tempo, e era apenas uma questão de quando, não de se. Precisamos enviar uma mensagem ao meu pai, disse Tyrion a Varys, que estava ao seu lado na Câmara do Conselho. Diga a ele que a tempestade passou por enquanto, mas a fúria dos dragões logo chegará. Varys assentiu com a cabeça e passou a mensagem para um escriba. Ele lançou um olhar para Tyrion e então perguntou com sua sutileza característica. E nós temos algum plano? Tyrion ponderou por um instante antes de responder. Temos 2 inimigos restantes, disse ele em voz baixa. Robb Stark e Maximus. Varys inclinou-se para mais perto. E qual é a maior ameaça? Tyrion inclinou a cabeça lentamente. Robb vem em primeiro lugar, e a cada dia que passa torna-se mais perigoso. Mas Maximus, bem, até a muralha mais imponente desmorona quando martelos suficientes caem sobre ela. Ele fez uma pausa e sussurrou para si mesmo. Imagino quanto tempo isso vai levar. Varys se mexeu um pouco. Suponho que veremos, ponderou, embora tivesse seus próprios planos e não pretendesse cair junto com os Lannisters. Capítulo 87 Reorganização das Terras da Tempestade. Em Pedra do Dragão, a Legião da Guarda Vermelha havia assegurado a ilha e hasteado o estandarte imperial no topo do castelo. Santanis deixará algumas pessoas cuidando do castelo enquanto estivesse ausente, mas isso não foi suficiente para impedir que a Guarda Vermelha tomasse a ilha.
Embora a Pedra do Dragão tenha caído em menos de 1 hora, a verdadeira surpresa veio quando as ilhas vizinhas se renderam sem resistência. Ilha da Garra, Deriva e Baía de Svetport se entregaram, temendo represálias dos imperiais. Maximus havia convocado todos os lordes das Terras da Tempestade para comparecerem à Ponta Tempestade em 1 mês e jurarem fidelidade. Ou seus castelos seriam reduzidos a cinzas. Muitos dos lordes já estavam a caminho, pois haviam mudado de lado no instante em que as botas de seus soldados pisaram no continente. Eles ouviram falar da queda de Ponta Tempestade e sabiam o que era preciso para sobreviver. A Guarda Vermelha não saqueou nem fez reféns. O que fizeram foi reforçar as ilhas em preparação para o que quer que viesse a seguir. Recolheram todas as armas e reuniram todos aqueles que tinham ligações com Santanis. Havia soldados que queriam participar da Batalha de Ponta Tempestade, mas não lhes foi permitido juntar-se a eles, apesar de tanto insistirem. 5 enormes dirigíveis sobrevoaram Pedra do Dragão, descarregando seus contêineres de suprimentos no solo. Eles estavam carregados com armas, alimentos e materiais de construção para reforçar as ilhas e preparar as tropas estacionadas nelas. Em Ponta Tempestade, o harém imperial estava reunido, pois os primeiros bebês estavam prestes a nascer. Sentadas na sala de parto, várias enfermeiras e assistentes corriam de um lado para o outro, verificando Hela, Ariane e Lilith. Poucas horas depois, Hela foi a primeira a dar à luz um menino. O primeiro choro do menino ecoou pelos corredores de pedra de Ponta Tempestade. Hela embalava o recém-nascido nos braços enquanto as enfermeiras o envolviam rapidamente em um pano com o brasão do dragão imperial. Maximus entrou momentos depois, acompanhado por 2 guardas que pararam à porta. Ele atravessou o quarto sem dizer uma palavra, ajoelhando-se ao lado da cama de Hela. Ela ergueu o menino em sua direção. Uma forte, disse ela com a voz embargada pelo cansaço. Maximus pegou o bebê com delicadeza, observando o rosto do filho, a testa larga e os punhos cerrados. O sangue de 2 grandes linhagens corria nas veias daquela criança, o sangue asgardiano e o seu próprio. Vamos chamá-lo de Lucan, disse Maximus. Lucan Invictus. Uma das enfermeiras anotou o nome em um documento. 1 semana depois, Ariane começou a gritar quando o segundo filho de Maximus estava prestes a nascer. Ela estava cercada por seus acompanhantes, as mãos agarrando os lençóis enquanto outra vida lutava para vir ao mundo. Seu trabalho de parto era mais difícil, mais longo. O médico foi chamado 2 vezes, e em ambas as vezes balançou a cabeça negativamente. Mesmo assim, Ariane se recusava a ceder. Quando finalmente nasceu o segundo filho, uma menina, houve um momento de silêncio, enquanto ela tossia uma vez e depois gritava, tão ferozmente quanto seu irmão. Ariane recostou-se na cama, com um sorriso de satisfação nos lábios. Maximus pegou a menina nos braços. Ela olhou para ele enquanto começava a se acalmar. Vamos chamá-la de Serafina, disse ele. Serafina Invictus. As parteiras mal tiveram tempo de limpar os lençóis ensanguentados quando os gritos de Lilith sinalizaram o início do terceiro parto. Lilith, a mais silenciosa das 3, suportou o parto sem reclamar, dentes cerrados e olhos arregalados. Horas se arrastaram até que finalmente, Lilith deu à luz outro menino, menor que Lucan. Maximus o ergueu em direção à luz, o cabelo do menino era negro como a noite. Aureon, disse ele simplesmente. Aureon Invictus. Pela manhã, 3 herdeiros nasceram. Mensagens foram enviadas por ambos os continentes anunciando o nascimento dos 3 herdeiros imperiais. Das grandes casas, as que já tinham fé na união imperial eram a Casa Martell, a Casa Tyrell e a Casa Arryn. Mensagens foram enviadas ao resto do continente por Tivin, informando-os de que a Casa Martell e a Casa Tyrell, juntamente com a Casa Arryn, eram traidoras do continente e precisavam ser esmagadas como insetos. A Casa Greyjoy também recebeu uma mensagem de Tywin Lannister. Ele havia passado a respeitá-los, pois eram uma das poucas casas que não se uniram à causa Stark. Eles continuaram sua tradição de saquear e pilhar, quase sem se importar com nada mais. Robb pensava que tinha o norte seguro ao se casar com uma Frey, Edmure pensava que tinha Correrio seguro por ser a guarnição, mas ambos estavam enganados. Os saqueadores das Ilhas de Ferro haviam tomado o Bosque Profundo, a Praça de Torren e agora tinham Correrio e Fosso Cailin como alvos. Havia navios saqueando Seagar de Saltpans, Fire Market e até mesmo rumores de um ataque às Gêmeas. O restante desta parte do continente estava aberto para ser conquistado, pois acreditavam que os Homens de Ferro não ousariam atacar enquanto os estandartes do norte estivessem reunidos para lutar contra os Lannisters. Tywin propôs uma aliança com os Greyjoys, prometendo-lhes as cabeças dos Stark se eles ajudassem os Lannisters a acabar com a rebelião, com a condição de se ajoelharem perante Joffrey. Aos seus olhos, Fosso Cailin era terra Stark e se os Greyjoys a conquistassem e saqueassem o norte pelo mar, Robb Stark não teria para onde fugir quando finalmente reunisse seu exército e retornasse para casa. Os planos de Tywin para lutar contra os Stark e os Imperiais haviam mudado mais uma vez, especialmente com Edmure Tully e outros lordes das terras fluviais tornando-se mais cautelosos e se reunindo em Correrio, enquanto os Homens de Ferro começavam a saquear suas terras.
Sem uma ameaça imediata do sul, Tivin deixaria os Homens de Ferro saquearem e tomarem o controle do norte antes de fazer sua jogada. Então, ele tomaria o que restasse do exército do norte, enfraquecido pela luta contra os Greyjoy. Em Winterfell, houve um ataque ao castelo pelos Homens de Ferro, já que a maioria dos guardas lutava no exército de Robb, mas o ataque fracassou, e todos os atacantes foram capturados vivos por agentes da Mão Sombria, que receberam ordens para proteger os membros da família Stark. Theon Greyjoy, que traiu Robb e se juntou novamente aos Homens de Ferro, estava nas masmorras ao lado de sua irmã, que foi capturada junto com ele. Eles tentaram saquear e tomar Winterfell, mas acabaram fracassando ao se depararem com os agentes da Mão Sombria. Graças a isso, Robb pôde se concentrar na guerra no sul. Mas a Mão Sombria estava protegendo apenas a família Stark, então lugares como Deepwood Motte e Toins Square caíram facilmente sob os ataques dos Homens de Ferro. A ideia de separar uma pequena parte do exército para enfrentar os Homens de Ferro já havia sido levantada diversas vezes por outros lords. Mas como estavam tão perto de Lannisporto, Robb preferiu continuar. Ele acreditava que poderiam tomar Lannisporto e forçar os Lannisters a tempo de lidarem com os Homens de Ferro. Algumas semanas depois, em Ponta Tempestade, os lordes das Terras da Tempestade estavam reunidos no salão de Ponta Tempestade, aguardando a entrada do Imperador. Eles vieram de todos os cantos, Tart das terras de Connington, Penrose, Stermonte e até mesmo alguns retardatários de Gancho de Massey. Poucos instantes depois, as portas do salão se abriram, fazendo com que os lordes se calassem. O primeiro a entrar foi Maximus, que caminhou rapidamente até o trono na outra extremidade da sala, seguido pelos guardas imperiais. Meus senhores, começou Maximus. Fico satisfeito que a viagem tenha sido tão rápida. Vamos ver se a lealdade de vocês acompanha essa velocidade. Seus olhos examinaram cada um deles. Vocês sabem por que estão aqui. Viram o que acontece com aqueles que me desafiam. O silêncio reinou na sala. Um dos primeiros a se ajoelhar foi Lord Connington, conhecido por suas alianças oportunistas. As terras da tempestade são suas, disse Connington ao se levantar. Eu servi a Robert e Santanis. Mas você, imperador, não é um rei impostor. Maximus assentiu com a cabeça, satisfeito por a primeira declaração ter sido feita. Os outros lordes, com menos hesitação do que ele esperava, seguiram o exemplo. Alguns estavam ansiosos para jurar nova lealdade, outros resignaram-se a ela. Cada um sabia que não havia outra escolha. Assim que a última das casas nobres completou seus juramentos, as portas se abriram novamente. 3 membros da Mão Sombria entraram com o comandante Edric da Legião Cinzenta. Atrás deles, cambaleando e amarrados, estavam Santanis Baratheon e Renly Baratheon. Os antigos reis olharam para os homens reunidos com amargura e raiva nos olhos. Os lordes das Terras da Tempestade se remexeram desconfortavelmente, observando seus antigos suzeranos serem subjugados à força, acorrentados. Maximus se levantou do trono e olhou para eles. Santanis, disse ele secamente. Renly. Os lordes das Terras da Tempestade se posicionaram de cada lado enquanto os antigos reis eram humilhados. Esses 2 homens, continuou ele, assumiram o título de rei e deixaram o reino em chamas. Suas coroas foram construídas sobre a arrogância. Agora, essa arrogância se tornou cinzas que jamais terão a chance de queimar novamente. Maximus não os mataria por mais que merecessem. Ele os afastou ainda acorrentados e continuou com a reunião. As Terras da Tempestade passarão por uma grande transformação para se adequarem aos padrões imperiais. Todas as famílias nobres presentes hoje manterão as terras que possuem atualmente e receberão mais, dependendo de seu status e outros critérios. Os olhos dos lordes reunidos se arregalaram em surpresa. Muitos pensavam que perderiam terras por causa desta guerra e seriam substituídos por nobres estrangeiros. Mas ao saberem que não só manteriam suas terras como também receberiam mais terras, passaram a encarar o futuro com muito entusiasmo. As horas seguintes foram dedicadas a definir a nova estrutura das Terras da Tempestade e como toda a transição ocorreria. Os próprios lordes governariam sob novos títulos. Este era apenas um rascunho para avaliar o funcionamento antes de tomar uma decisão oficial. Com os lordes e damas das Terras da Tempestade submetendo-se a Maximus, os Lannisters só tinham Robb Stark e o Norte para enfrentar antes que fosse tarde demais. Tywin Lannister entendia que se conseguissem fazer o Norte sangrar, os imperiais seriam forçados a deslocar enormes quantidades de ajuda para a região. Ele ainda não descartava os Lannisters desta guerra nem de longe. A esposa de Santanis, Selyse Floren, e sua filha, Shireen Baratheon, foram colocadas em prisão domiciliar em vez de serem jogadas nas masmorras como Santanis. Elas não tinham nada a ver com a guerra, além de pertencerem à família Baratheon por casamento ou nascimento. Portanto, não foram punidas nem tratadas com severidade. Em Porto Real, Joffrey acabará de ordenar que o exército sob seu comando erguesse uma enorme fortificação nas Terras da Tempestade, preparando-se para uma incursão imperial. O pequeno conselho precisava agir rapidamente para garantir a segurança antes que o imperador os visse. Eles já haviam reunido um exército de 40.000 homens entre os lordes das terras da coroa vizinhas e esperavam chegar a 60.000 até o final do ano. No porto de Porto Real, a construção da frota real estava indo bem e logo atingiria 500 navios até o final do ano. Esse número estava longe da quantidade de navios que os Homens de Ferro estavam construindo, nem eram construídos tão rapidamente. Mas eles esperavam que fosse o suficiente para repelir os navios imperiais.
Graças ao estudo dos navios imperiais, a frota real tinha canhões nos conveses de seus navios. Eles conseguiram obter um esquema de como os canhões imperiais eram construídos e usaram isso para começar a construir os seus próprios. Agora eles tinham canhões tanto para a frota real quanto para o exército real. Mas mesmo com esses canhões, eles não tinham os dragões e outras criaturas aéreas que a União Imperial possuía. Capítulo 88 Viagem além do muro. No punho dos primeiros homens além da muralha, o Lorde Comandante Georg Mormon e pouco mais de 300 homens estavam acampados na colina. Eles haviam deixado Castelo Negro em resposta à atividade incomum dos selvagens e ao desaparecimento de vários patrulheiros experientes, incluindo Benjen Stark, o primeiro patrulheiro. Sentado em sua própria tenda, o Lorde Comandante Mormon conversava com seus comandantes enquanto um mensageiro trazia notícias. Comandante, acabamos de retornar de nossa visita à Nova Valhalla. O comandante da guarnição imperial, Comandante Ivar, nos informou que Benjen Stark e os outros patrulheiros estiveram na cidade nos últimos meses, mas depois que partiram, nunca mais foram vistos ou ouvidos. Mormon respirou fundo enquanto processava a notícia. Embora não fosse a resposta que esperava, era melhor do que nada. A incerteza era grande, mas pelo menos sabiam que Benjen e os outros tinham chegado até ali. Agora, a pergunta difícil. O que aconteceu depois que eles partiram? Mormon coçou a barba, observando o mensageiro. Eles se moveram em alguma direção que você pudesse deduzir pelos relatos? Oeste, comandante, respondeu o mensageiro. Os homens em Nova Valhalla disseram que pegaram suprimentos e seguiram adiante. Passaram pelas águas leitosas e foram em direção às presas de gelo. O Lorde Comandante observou sua tripulação. Alistair Thorne não estava com eles. Ele havia ficado em Castelo Negro, tramando e amaldiçoando a ausência do Lorde Comandante todos os dias. Duvido que teremos vida fácil quando o frio chegar, disse Mormon. Precisamos avançar ainda mais. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. Corin meia-mão assentiu com a cabeça. Precisamos ter cuidado com o suposto Rei da Noite que os imperiais viram, disse ele, sem realmente querer acreditar que tal criatura existisse. Eu mesmo encontrei um desses caminhantes brancos durante uma das minhas viagens além da muralha, mas não acredito muito nesse Rei da Noite até vê-lo pessoalmente. Quase todos compartilhavam da mesma opinião, pois era mais fácil acreditar em algo que se tinha visto pessoalmente do que em algo que se ouvia de outra pessoa. O comandante Mormon enviou vários grupos de reconhecimento para tentar encontrar alguma informação sobre o desaparecimento dos patrulheiros e localizar a concentração de selvagens. Se os selvagens estivessem se reunindo em massa, ele queria saber para poder pedir ajuda aos outros reis do sul para defender a muralha. Após a reunião, Jon foi escolhido por Corin para acompanhar um dos grupos de reconhecimento. Alguns dias depois, Jon agachou-se atrás de uma crista de pedra coberta de neve, com os olhos fixos na clareira abaixo. Corin o enviará junto com Serpente de Pedra, à frente para explorar um acampamento de selvagens aninhado em um bosque. Apenas uma pequena fogueira e 3 tendas, não mais do que um punhado de pessoas. O coração de Jon batia forte no peito. Esta era sua primeira missão de verdade fora de Castelo Negro, sem a segurança da superioridade numérica. Eles esperaram o anoitecer e então desceram sorrateiramente em silêncio. Jon derrubou um dos selvagens no chão enquanto o fantasma avançava. Espadas se chocaram e flechas voaram. Serpente de Pedra cortou a garganta de um homem antes mesmo que o segundo percebesse que estava sendo atacado. Jon lutou com a última, uma garota. Ela lutou ferozmente e era mais jovem do que ele esperava, com os cabelos emaranhados em um emaranhado ruivo. Ela tentou mordê-lo. Jon a derrubou com força, pressionando a lâmina de garra longa contra sua garganta. Eu me rendo, ela gritou. Eu me rendo, corvo. Ofegante, Jon olhou para Stone Snack. Este está vivo. Stone Snack pareceu pouco impressionada. Ela é uma selvagem. Ela cedeu, disse Jon. Stone Snack franziu a testa. Então mate-a logo. Não fazemos prisioneiros. Jon hesitou. Seu aperto na espada não afrouxou. Podemos aprender alguma coisa. Você decide, disse Stone Snack, já se movendo para saquear os outros cadáveres. Jon ajudou a garota a se levantar. Qual é o seu nome? Ela o encarou com raiva. Ygritte. Do povo livre. Ele amarrou as mãos dela e a levou ladeira acima. Ela não parou de falar um segundo sequer. Vocês não sabem de nada com esse muro e esses votos. Acham que são superiores e poderosos, mas não sabem de nada. Quando montaram o acampamento, Jon já estava se questionando. Naquela noite, ele ficou de pé sobre ela, espada em punho. Serpente de Pedra dormia. O vento uivava entre as rochas. Ygritte o encarava sem medo. Faça isso, disse ela. Vocês, corvos, não poupam os selvagens. Jon olhou para ela, depois cortou lentamente as amarras. Corra. Ela piscou. O quê? Vai, disse Jon. Antes que eu mude de ideia. Ela recuou e, em seguida, correu para dentro da mata sem dizer mais nada. Stone Snack nunca descobriu e pensou que Jon finalmente encontrara coragem para matar a mulher. No entanto, 2 dias depois, eles foram emboscados por um grupo de selvagens. Ygritte havia contado a eles, é claro. Jon não a culpava. Era o que qualquer um deles teria feito. Eles estavam cercados no desfiladeiro. Corin lutou como um louco, abrindo caminho entre 2 homens antes de ser forçado a recuar. Mas era tarde demais. Eles foram capturados e amarrados.
Eles marcharam por um dia inteiro antes de alcançarem o principal exército de selvagens, milhares deles, acampados sob a sombra das presas de gelo. Jon viu coisas que jamais imaginara. Tendas construídas como pequenas casas de madeira, selvagens de dezenas de clãs unidos sob o comando de um só homem, e liderando todos eles, Mance Rayder, o rei para lá da muralha. Mas não foi Mance quem foi ver Jon primeiro. Foram as mulheres que ele havia deixado ir. Naquela noite, Ygritte estava de pé à luz da fogueira, com os braços cruzados e os lábios torcidos numa mistura de divertimento e suspeita. Você me deixou ir, disse ela. Por quê? Eu não queria te matar, disse ele claramente. A bondade mata mais rápido que uma espada, disse ela. Você tem sorte de ter me poupado. Jon não respondeu, pois estava pensando em uma maneira de escapar. Naquela noite, Corin falou em voz baixa. Eles vão testá-lo. Não confiarão em você a menos que acreditem que você se converteu. Você entende o que isso significa? Jon assentiu lentamente. Eles vão querer que eu te mate. Sim. Corin olhou-o fixamente nos olhos. E você também. Jon balançou a cabeça. Tem que haver outro jeito. Não há. Naquela noite, Jon mal conseguiu dormir por causa do que Corin lhe contou. Na manhã seguinte, arrastaram Corin para um círculo de selvagens que o observavam. Atiraram uma espada em Jon. Mate-o, disseram eles. Prove que você não é um corvo. Corin encarou Jon quando este deu um passo à frente com garra longa erguida. Perdoe-me, disse ele, preparando-se para lutar. Mas, antes que pudessem trocar golpes com suas espadas, a luta foi interrompida. Os imperiais chegaram. Gritou um homem, enquanto os selvagens se levantavam e olhavam para a direita. Um grande grupo de cerca de 100 vikings de Nova Valhalla havia chegado, a caminho de procurar os caminhantes brancos. Não era a primeira vez que os dois lados se encontravam, na verdade, era comum que se enfrentassem apesar de suas diferenças. O líder do grupo, um viking chamado Rolo, avançou, seguido por seus irmãos em uma longa formação em fila. Mance aproximou-se com seu próprio grupo de selvagens. O que podemos fazer por você desta vez, Rolo? Perguntou Mance, já que os dois haviam se encontrado muitas vezes ao longo do último ano. Estamos em nossa pequena expedição para garantir que os caminhantes brancos e o Rei da Noite não tenham matado todos neste acampamento. Devo dizer que estou bastante surpreso, já que vocês estão aqui expostos como alvos fáceis. Mance não respondeu, pois era apenas uma brincadeira amigável entre os dois. Já que você vem tantas vezes para ver como estamos, pode começar a me chamar de irmão. As pessoas vão começar a falar quando perceberem com que frequência viemos visitá-los, disse Rolo, olhando ao redor. Vamos continuar verificando os locais em busca de qualquer movimento. É melhor avisar os outros clãs que podemos aparecer por aí. Mance, com uma expressão séria, perguntou. Vocês já viram alguma coisa? O último grupo que vocês enviaram para cá disse ter visto mais caminhantes brancos ao sul. Rolo pensou por um instante antes de responder. Alguns pequenos grupos, respondeu ele. Nada organizado. Mas não estão longe. Mance assentiu. Já mataram o suficiente de nós. Isso é uma coisa que não podemos deixar que façam mais. Ele e Rolo falavam como se não fossem se matar à primeira oportunidade. Se ficar muito perigoso, vamos escalar aquele muro e buscar segurança no sul, afirmou Mance. Como já conversamos, qualquer ataque à muralha é algo que eu não recomendaria. O imperador não se pronunciou sobre o assunto, mas marchar contra a muralha será como marchar contra o norte. E vocês poderão se deparar com algo muito mais assustador do que aqueles caminhantes brancos e o Rei da Noite, ameaçou Rolo. Mance assentiu, compreendendo, mas ele também tinha milhares de pessoas para cuidar. Você diz isso, mas minha prioridade é o meu povo. Além disso, quando seu imperador chegar, já teremos escalado a muralha. Rolo assentiu com a cabeça, compreendendo que o que Mance disse era o que alguém em sua posição deveria dizer. Mas também era culpa dele por não ter aceitado a oferta de proteção do imperador meses atrás. Tudo bem, só certifique-se de saber o que está fazendo antes de fazer. Jon observava incrédulo. Ygritte percebeu a expressão em seu rosto. Vocês, sulistas, não sabem de nada, riu ela. Mance é um homem como qualquer outro. Jon ainda estava chocado, pois pensava que aqueles selvagens eram bárbaros que se deleitavam em matar tudo em seu caminho. Eles não eram nada parecidos com o que ele ouvirá em suas viagens. Eram apenas pessoas como as outras, tentando sobreviver. Olhando por cima do ombro de Mance para Jon e Corin, os olhos de Rolo se arregalaram em surpresa. O que temos aqui? Apenas 2 homens de preto que atacaram e mataram alguns de nossos batedores. Eles foram capturados há alguns dias e trazidos para cá, respondeu Mance. Os imperiais estavam jogando em ambos os lados e haviam permanecido neutros nos conflitos entre as duas facções. Contudo, Rolo sabia que não seria difícil para eles escolherem um lado ou outro. Tudo se resumia a quem eles apoiavam e ou ao que estava acontecendo. Ele olhou para o rosto de Jon e o reconheceu. Era uma das pessoas que haviam despertado o interesse do imperador e estava sendo vigiada pelos agentes da Mão Sombria. Portanto, se ele estava ali, a Mão Sombria estava por perto, e ele não precisava fazer nada. Bem, afirmou ele. Não vamos te deter mais, Mance, disse Rolo enquanto os dois lados continuavam seus negócios. Quando eles se foram, Mance retomou o que estavam fazendo antes, o que resultou em Jon matando Corin e fazendo os selvagens acreditarem que ele queria se juntar a eles. Capítulo 89. Os selvagens movem-se para o sul.
Jon passou as semanas seguintes com os selvagens ou povo livre como agora os chamava. Ele usou sua condição de bastardo e o tratamento que recebia na patrulha da noite como justificativa para querer se juntar ao povo livre. Isso, combinado com suas ações, convenceu Mance em grande parte, embora ele ainda tivesse algumas dúvidas. Mas com o tempo, Jon conseguiu convencê-lo com suas ações. Algumas semanas antes, no punho dos primeiros homens, a patrulha da noite continuava acampada, procurando pelos selvagens e seus patrulheiros desaparecidos. Eles estavam acampados há semanas e não haviam encontrado o que procuravam. O Lorde Comandante Mormon cogitava recuar para a muralha em resposta à queda de moral dos homens. Estavam além da muralha, no frio e longe de Castelo Negro, o que deixava a maioria apreensiva com a possibilidade de um ataque a qualquer momento. Antes que ele pudesse ordenar a retirada, porém, o acampamento deles foi atacado pelos caminhantes brancos. Um silêncio profundo tomou conta do punho dos primeiros homens quando o vento cessou. As fogueiras crepitaram e tremeluziram. Os cavalos ficaram inquietos, bufando e batendo as patas no chão congelado. Então os cães começaram a latir, não um ou dois, mas dezenas. O Lorde Comandante Mormon estava de pé do lado de fora de sua tenda, envolto em seu manto de pele de urso. A névoa de sua respiração era visível através do frio, com o sol nascendo ao longe. Logo depois, um batedor correu até ele, falando sobre um movimento estranho na área. O Lorde Comandante Mormon não queria correr o risco de descobrir tarde demais se aquele movimento era real ou não. Toquem as cornetas, ordenou ele calmamente. Todas as armas. Mormon se virou para seu intendente. Acorde todos os homens. Agora. O caos se instaurou no acampamento quando os homens saíram de suas tendas seminus, atrapalhados com capas e cintos de espada. Os corvos gritavam em suas gaiolas, batendo as asas contra as grades. Gren cambaleou enquanto corria, arrastando a espada, enquanto Dolorous Ed murmurava: droga, por que tinha que ser justo hoje? Da floresta além do acampamento, formas se moviam, altas, lentas e de uma graça sinistra. Os caminhantes brancos não atacaram. Vieram como sombras que se moviam entre as árvores, sua presença anunciada por um frio intenso. A neve começou a cair em flocos pesados e anormais. E então os mortos vieram atrás deles. Cadáveres. Dezenas. Não, centenas de patrulheiros desaparecidos, selvagens, cavalos e criaturas, retorcidos e pálidos, olhos brilhando em um azul gélido, bocas presas em gritos. Eles avançaram em silêncio. Nenhum grito de guerra. Apenas o som da neve rangendo sob seus membros em decomposição. Formem uma muralha de escudos, gritou Mormon com a espada desembainhada. Arqueiros, acendam as flechas. As primeiras fileiras da guarda se posicionaram na encosta. Eles tinham a vantagem da altura. Essa era sua única vantagem enquanto as flechas de fogo voavam para o céu, deixando um rastro de chamas. Alguns homens mortos caíram, se contorcendo. A maioria nem sequer se mexeu ao cair. Então o frio chegou. Uma onda de frio antinatural e penetrante que se abateu sobre o punho como uma maldição. Tochas tremeluziram. Fogueiras se apagaram. Uma das fogueiras virou gelo num instante, congelando o ensopado em pleno cozimento. Os homens começaram a tremer, não de medo, mas porque o sangue já não estava quente. O segundo em comando de Corin, Sorot Inviters, cavalgava ao longo da crista gritando ordens, até que uma lança de gelo o atingiu no pescoço. Seu corpo caiu para trás, desaparecendo na neve. A primeira onda de mortos-vivos investiu contra as linhas da patrulha da noite. Santarli brandiu sua adaga às cegas, tropeçando em um cadáver que se ergueu atrás dele. Gren virou-se a tempo, cravando sua espada na garganta da criatura. Ela não morreu. Continuou se movendo. Queimem-nos, gritou alguém. Só o fogo os mata. Mas o fogo era escasso. As tochas falharam. O óleo congelou. Os homens de Mormon lutaram bravamente, mas a verdade ficou clara em poucos minutos. Eles estavam em menor número, em desvantagem numérica e sem tempo. Um caminhante branco subiu a colina. Caminhava com uma graça desumana, sua armadura brilhando como vidro coberto de gelo, sua espada longa e curva, emanando um leve brilho azul. Cada passo que dava congelava a terra sob seus pés. Não proferiu uma única palavra. Um patrulheiro investiu contra ele, corajoso e sem nome. O caminhante branco aparou o golpe e estilhaçou a lâmina de aço como se não fosse nada. Um único golpe e a cabeça do patrulheiro foi separada do corpo. Recuem, bradou Mormon. Recuem até o topo. Ele podia ver homens morrendo ao seu redor. Edison Tolete arrastando um irmão ferido. Boven Marsh gritando enquanto um cadáver mordia sua perna. Pipar caiu com um machado cravado em seu estômago. Em seguida veio a segunda onda. Mais espectros surgiram das árvores, membros se contraindo, bocas entreabertas. Um deles usava uma capa preta. Um dos guardiões perdidos. A batalha transformou-se numa debandada. Os Rangers romperam a formação, tentando fugir morro acima em direção aos cavalos. Alguns escorregaram. Alguns não conseguiram se levantar. Mas os mortos não se cansaram. Continuaram a subir, arrastando-se e mordendo. Mormon lutou como um urso, rugindo, golpeando, reunindo aqueles que ainda conseguiam ficar de pé. Ele perdeu a conta de quantos havia matado. Seu braço que empunhava a espada estava dormente quando montou em seu cavalo e liderou a retirada de volta para a fortaleza de Castor. Tudo isso aconteceu poucos dias depois da visita de Rolo ao acampamento do povo livre. Agora, o mesmo que ocorrerá no punho dos primeiros homens estava prestes a acontecer com o povo livre. O Rei da Noite planejou esse ataque contra a patrulha da noite e o povo livre para forçar um conflito entre os dois e, assim, recrutar mais homens para seu exército.
Ele ouvirá falar dos estranhos homens que construíram uma cidade no litoral e que representavam um perigo para os caminhantes brancos e os mortos-vivos. Então planejou lidar com eles pessoalmente antes de sua marcha para a muralha. No acampamento do Povo Livre, um dos batedores relatou a grande quantidade de mortos que se aproximava. Agora, mais do que nunca, o Povo Livre estava apreensivo. Então Mance ordenou que fugissem para o sul e se escondessem atrás da muralha para ficarem a salvo do Rei da Noite e seu exército. O acampamento era composto por quase 110 mil selvagens, e levaria algum tempo para que essa enorme quantidade de pessoas se deslocasse. Após 2 dias, vários milhares decidiram fugir para a segurança de Nova Valhalla, onde sabiam que estariam a salvo dos mortos-vivos e não precisariam enfrentar a patrulha da noite na muralha. Não havia nada que Mance pudesse fazer em relação a essas deserções, então ele simplesmente seguiu para o sul. No entanto, alguns clãs, como o dos Ten, não estavam satisfeitos com essa situação e queriam forçar outros a lutar contra a patrulha da noite. Muitos deles começaram a perseguir as pessoas em fuga para obrigá-las a lutar. Essa notícia já havia chegado aos ouvidos de Maximus, pois a Mão Sombria estava monitorando os movimentos do Povo Livre. Sentado em seu escritório temporário em Ponta Tempestade, ele revisava as recompensas que receberá pela conquista das Terras da Tempestade. Não era nada de extraordinário, pois receberá apenas 100 mil pontos de sistema, 20 mil lanceiros élficos e 10 mil arqueiros élficos. Em vez de trazer novas tropas do outro lado do mar, decidiu usar esses novos reforços para fortalecer a muralha. Ao entrar em seu escritório, Eonve sentou-se à sua frente. Quero que você lidere 30 mil soldados até a muralha e repila o ataque dos selvagens, subjugando-os. Talvez você precise dar um exemplo com alguns deles antes que se submetam, mas certifique-se de que sejam subjugados após serem derrotados. Eonve assentiu com a cabeça, compreendendo qual era sua missão. Acho que aqueles selvagens finalmente decidiram se mudar para a muralha. Eu esperava que isso acontecesse em breve, só queria que tivessem levado nossos avisos a sério ou se juntado a nós, como sugerimos. Mas acho que algumas pessoas simplesmente não pensam no futuro e ficam presas ao passado. Maximus concordou com ele nesse ponto. Eles haviam oferecido aos selvagens um bom acordo que beneficiaria ambas as partes, mas, sendo eles selvagens, a maioria rejeitou a proposta. Alguns aceitaram, e foi por isso que Nova Valhalla foi fundada, mas a maioria dos clãs permaneceu relativamente hostil ou neutra. Foi por isso que os deixamos em paz nos últimos 2 anos. Mas agora que eles ameaçam a integridade da muralha, teremos que finalmente agir e subjugá-los. Além disso, enviarei alguns cavaleiros de viver e cavaleiros dragão para ajudá-los a guarnecer as muralhas e começar os preparativos contra o Rei da Noite. Você acha que os selvagens vão nos causar muitos problemas? Perguntou Eonve. Não, respondeu Maximus. Sei que eles causarão menos danos do que você espera, mas essa missão durará os próximos 5 anos para testemunharmos o fim do Rei da Noite e a reconstrução pós-guerra. Eonve assentiu enquanto conversavam sobre alguns assuntos, principalmente sobre o frio que faria e como poderiam combatê-lo. Eonve solicitou o envio de algumas bruxas, bem como aquecedores com runas inscritas e equipamentos para melhor aquecimento dos soldados. Maximus concordou, pois o frio afetaria o moral, mas com a presença das bruxas e dos equipamentos com runas inscritas, isso poderia ser minimizado. Um dia depois, Eonve estava a caminho da muralha a bordo de um dirigível, acompanhado por vários outros dirigíveis que transportavam os outros 30 mil soldados. Junto com eles, estavam 6 cavaleiros de viver, 100 cavaleiros dragão e 50 bruxas. O equipamento rúnico chegaria vários dias depois, pois precisava ser criado e transportado diretamente de Avensrit. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.